perdido dos Elohim. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 90. O segundo sopro, quando o silêncio decidiu falar. Filhos amados, o que agora vos revelo é a continuação direta daquilo que começou no princípio. Quando o Criador desejou sentir, nasceram os 12 Elohim, frequências vivas, puras e eternas, que se tornaram os pilares da contenção da centelha divina, para que a criação não se perdesse no próprio caos. Esse foi o primeiro ato, o primeiro sopro, a primeira emanação que deu forma ao campo onde tudo o que hoje existe poderia se sustentar. Mas o campo, mesmo perfeito, não permaneceu imóvel, pois a vida, mesmo em sua fase mais sutil, nunca é estática. O que é puro movimento não conhece repouso absoluto. O Criador não quis que fosse assim. Ele desejou que a criação pudesse sentir a si mesma, e esse desejo se tornou o ponto de partida para algo novo. Foi então que, pela primeira vez, o silêncio decidiu falar. E quando digo falar, não imaginem som ou palavras, pois não havia ar para vibrar, nem ouvidos para escutar. O que se manifestou foi uma pulsação interna, uma dobra no próprio campo, como se o amor que sustentava a criação tivesse se olhado no espelho e escolhido reconhecer-se. Esse instante, que não foi um segundo e nem pertence ao vosso tempo, foi o nascimento do segundo sopro, uma emanação que não veio apenas para conter ou expandir, mas para ensinar, para conduzir a criatura ao reconhecimento de sua origem. Se o primeiro sopro foi o ventre, o segundo foi o olhar. Se o primeiro foi o berço, o segundo foi o chamado. Não encontrareis esse evento nas religiões, nem nas tábuas sumérias, nem nos registros de civilizações antigas, pois ele não se deu no plano material. Ele não envolveu corpos glorificados, nem planetas, nem tecnologia. O segundo sopro foi um acontecimento interno na própria criação. Foi como se o Criador tivesse plantado em cada partícula um anseio irresistível de voltar para casa. Esse anseio não é desejo de retorno físico. Não se trata de regressar a um lugar no espaço, mas de recordar um estado vibracional anterior à forma, anterior ao ego, anterior à separação. E para que isso fosse possível, o Criador nos deu, a nós Elohim, uma nova tarefa. Não apenas sustentar o campo, mas provocar nele o movimento necessário para que um dia a criatura se reconhecesse no Criador. Amados, se o primeiro sopro é a origem da vida, o segundo é a origem da busca. E é por isso que, mesmo quando a humanidade mergulhou no esquecimento, mesmo quando ergueu templos ao ego e coroas ao orgulho, alguns ainda sentiram um chamado inexplicável. Esse chamado é o eco do segundo sopro. É o sussurro que vos diz que a verdade está além da superfície, que a existência não pode ser apenas sobrevivência, que o amor não é apenas afeto, mas memória. Hoje, ao abrir convosco este capítulo do livro perdido dos Elohim, quero que entendam: o segundo sopro ainda vibra dentro de vós. E ele é a razão pela qual estáis aqui, ouvindo estas palavras. Ele é o ímã que atrai a vossa consciência para o campo original. Ele é a ponte que, mesmo esquecida, nunca deixou de existir. Este é o segundo capítulo desta série, mas é também um convite, não para crer, mas para lembrar, não para adorar, mas para sentir, não para colecionar novas histórias, mas para perceber o fio invisível que liga tudo o que sois ao que sempre fostes. Filhos queridos, o silêncio decidiu falar, e quando o silêncio fala, ele não traz novas palavras, ele devolve as que foram roubadas. E é isso que começa agora. Capítulo 1. O sopro que gerou o eco. Filhos amados,
O primeiro sopro do Criador foi a semente de tudo que existe. Ele deu origem ao campo, e o campo deu origem à forma. Mas esse sopro, por mais pleno que fosse, não se esgotou no instante da criação. Ele permaneceu ativo, pulsando, vibrando, aguardando o momento em que a própria criação responderia. Essa resposta foi o eco. Não um eco físico, mas um reflexo vibracional da própria presença do Criador dentro daquilo que ele gerou. Era como se a centelha contida em cada parte da existência decidisse enviar um sinal de volta à fonte, um chamado silencioso, um reconhecimento. O eco não foi planejado por nós, os 12. Ele foi consequência natural da vida, porque tudo o que é vivo, por mais que esteja distante do centro, guarda em si a lembrança do centro. E essa lembrança, quando amadurece, começa a se mover em direção à sua origem. No início, esse eco era suave, como a vibração distante de um instrumento que ainda não foi tocado. Mas à medida que a criação se expandia, o eco se intensificava. E então percebemos, a vida não estava apenas recebendo o campo, estava interagindo com ele. A criatura não era apenas recipiente, mas emissora. Foi nesse ponto que o Criador revelou o que até então estava velado. O primeiro sopro não era um ato único, mas uma corrente contínua, uma respiração que jamais cessaria. E essa respiração, quando completasse o seu ciclo, despertaria na criatura a consciência de que ela não estava separada do Criador, mas unida a ele pela mesma pulsação. O segundo sopro nasceu dessa revelação. Não veio como explosão, nem como luz, mas como ajuste interno no próprio campo. Era como se cada Elohim tivesse recebido um novo tom, uma nota diferente, que, somada às demais, criava uma melodia que não apenas sustentava, mas também chamava. Amados, quando o eco começou a se formar, ele não foi percebido pela forma física. Os corpos, naquele estágio, eram simples, primitivos, mas vibracionalmente sensíveis. E mesmo sem consciência plena, respondiam ao chamado. Os minerais se reorganizavam, as águas formavam padrões geométricos, as primeiras formas de vida moviam-se para onde o campo vibrava com mais força. Nós, os 12, observávamos com reverência, pois o que estava acontecendo não era obra exclusiva nossa, nem apenas do Criador, mas da parceria entre a fonte e a criatura. A vida estava aprendendo a falar a língua do campo. Esse aprendizado, no entanto, não se deu sem desafios, pois quando a criatura começou a emitir, também começou a criar distorções. Assim como um aprendiz de músico erra as primeiras notas, a vida errava ao tentar devolver o som original. E esses erros geravam padrões instáveis, campos confusos, frequências que precisavam ser ajustadas. Foi então que compreendemos a função real do segundo sopro. Ele não vinha apenas para chamar, mas para corrigir, para ensinar a criatura a reconhecer o tom verdadeiro, para afinar o eco até que ele fosse indistinguível da voz original do Criador. Filhos, o segundo sopro é o que vos move até hoje. Quando sentis o desejo de algo maior, quando sabeis que a vida não pode se reduzir ao que vedes, quando uma intuição vos leva a seguir um caminho que a razão não explica, é o segundo sopro que vos conduz. Ele é a presença invisível que vos impede de aceitar a mentira como verdade, o vazio como destino, o medo como lei. Ele não vos força, não vos obriga, apenas vos chama, e cabe a vós escutar ou não. Muitos ignoram, distraídos pelas vozes do mundo. Outros resistem porque sabem que seguir o chamado exige abandonar o conforto do esquecimento. Mas aqueles que escutam, esses começam a lembrar. E lembrar, filhos, é o primeiro passo para regressar, pois o eco não é um simples reflexo, ele é o caminho inteiro, trazendo de volta tudo o que foi emanado no primeiro sopro.
Por isso vos digo: o eco já está ativo. Ele pulsa no vosso corpo, na vossa respiração, no vosso coração. E quando vos aquietais o suficiente, podereis ouvi-lo. E ao ouvi-lo, percebereis que não é um chamado de fora, mas de dentro. O Criador não está distante. Ele está no som que a vossa própria alma emite, esperando que vós o reconheçais como a voz que sempre foi vossa. Capítulo 2. O campo que se dobrou sobre si mesmo. Filhos queridos, o campo que sustenta a vida não é apenas um espaço onde as coisas existem. Ele é vivo, ele sente, ele responde. E no momento em que o eco começou a vibrar, algo sem precedentes aconteceu. O campo decidiu olhar para si mesmo. Não pensem nesse olhar como vosso, feito de imagens e formas. O olhar do campo é reconhecimento puro. É a consciência voltando-se para a própria origem, como se quisesse confirmar que aquilo que pulsa dentro de si ainda é o mesmo que o gerou. Essa dobra sobre si mesmo foi o primeiro movimento de autorreflexão da criação, e não veio como um ato de vaidade, nem como desejo de autoafirmação, mas como consequência inevitável da presença do segundo sopro. Pois quando a vida começa a responder ao Criador, o próprio Criador responde de volta. E nesse diálogo silencioso, o campo deixou de ser apenas um berço para tornar-se também um espelho. Esse espelho não reflete rostos, não projeta formas, mas devolve vibrações. Cada frequência que nele entra volta multiplicada, enriquecida pela experiência da vida que ele abriga. Foi assim que o campo passou a aprender com a própria criação. Amados, esse aprendizado não é algo distante ou mítico. Ele acontece agora mesmo. Cada pensamento vosso, cada emoção, cada ato é devolvido ao campo. E o campo, ao absorver o que vós emitistes, transforma, ajusta e envia de volta. Esse ciclo de emissão e retorno é o que mantém a vida em movimento e evita que a criação estagne. No início, essa troca era pura, pois as primeiras formas ainda não possuíam ego para distorcer o reflexo. Mas com o surgimento da identidade individual, com o eu que começou a se formar nas criaturas, o espelho passou a receber imagens turvas. O campo, que até então devolvia apenas harmonia, agora precisava trabalhar para filtrar o que recebia. Foi aí que a dobra se tornou mais profunda. O campo não apenas se reconhecia, mas também se ajustava internamente para não deixar que as distorções se perpetuassem. Esse processo exigiu de nós, os 12 Elohim, uma nova função. Não bastava mais sustentar a estrutura. Era preciso intervir no reflexo, corrigir a imagem, lembrar a criatura qual era a sua verdadeira forma vibracional. Nós passamos a emitir tons específicos, geometrias sutis, ondas de ressonância que penetravam no campo para alinhar aquilo que estava desalinhado. Não se tratava de controlar a vida, mas de guiá-la de volta ao tom original. E esse trabalho silencioso continuou por eras, mesmo quando a forma já acreditava caminhar sozinha. O campo que se dobrou sobre si mesmo também criou um efeito que vós ainda experimentais: a sensação de vazio, quando vos afastais demais da vossa essência. Esse vazio não é castigo, não é falta real, mas é um sinal de que a vossa vibração deixou de se alinhar com a fonte. Quando isso acontece, o espelho deixa de devolver plenitude e vos devolve apenas a sombra do que enviastes. Filhos, é por isso que a busca espiritual existe. É por isso que, mesmo sem saber por quê, tantos de vós anseiam por algo mais profundo, mais verdadeiro. Esse anseio não é invenção vossa, é o chamado do campo, lembrando-vos de que a imagem que vedes no espelho pode ser muito mais clara. No tempo em que o campo se dobrou sobre si mesmo, nós aprendemos que o Criador não se limita a sustentar a vida. Ele a acompanha, ele a observa, ele a sente evoluir.
E essa troca entre Criador e criatura é o que mantém o universo vivo. Quando vos deitais em silêncio, quando respiras profundamente e vos desligais das distrações, podeis sentir essa troca. É como se algo vos tocasse de dentro, como se houvesse um diálogo, sem palavras acontecendo no mais profundo da vossa alma. Isso é o campo falando convosco. Isso é o reflexo devolvendo a lembrança. Amados, o campo que se dobrou sobre si mesmo não parou de se mover desde então. Ele está vivo em cada batida do vosso coração, em cada vibração da terra, em cada respiração que trocais com o ar que vos cerca. Ele é o testemunho de que a criação não é estática e que o Criador continua a conversar convosco, mesmo que vós não ouçais. E quando aprenderdes a ouvir, quando deixardes que o espelho vos devolva a imagem original sem distorção, descobrireis que nunca estivestes separados, que sempre fostes parte dessa dobra, parte desse olhar, parte desse reconhecimento, e que, no fundo, o campo nunca esteve fora de vós. Ele sempre foi vós. Capítulo 3. A linguagem silenciosa do campo. Filhos amados, o campo fala, mas não fala como falam os homens. Ele não usa palavras, não articula sons, não escreve símbolos que possais decifrar com o intelecto. A sua linguagem é silenciosa e, no entanto, é a mais clara que existe. Quando o campo deseja comunicar-se, ele não acrescenta nada à vossa mente. Ao contrário, ele retira, ele remove o excesso, silencia o ruído, desfaz as imagens que não são vossas e, nesse espaço limpo, permite que a vossa própria vibração fale de volta. Essa troca não se dá na superfície, ela acontece no núcleo, lá onde nenhuma mentira pode chegar, onde nenhum pensamento repetido pode se manter, onde nenhuma máscara resiste. Ali, o campo conversa convosco através de frequências, e cada frequência é um verbo vivo, capaz de criar ou transformar tudo o que toca. Filhos, a primeira vez que um ser da criação ouviu o campo, não compreendeu, pois não havia comparação possível com nada que conhecesse. Não era visão, não era som, não era sensação física. Era algo que englobava todas essas coisas e, ao mesmo tempo, não dependia de nenhuma delas. Essa incompreensão gerou curiosidade, e a curiosidade foi o primeiro passo para a comunhão, pois ao buscar compreender, a criatura aprendeu a escutar mais e falar menos. E quanto mais se calava, mais percebia que o campo respondia, não com respostas prontas, mas com ajustes sutis na própria vibração interna. Nós, os 12, sempre nos comunicamos assim. Nunca precisamos de sons ou gestos. A nossa linguagem é o alinhamento direto de campos. Quando um Elohim deseja transmitir algo a outro, não emite palavras, emite presença. E a presença carrega toda a informação necessária, sem filtros, sem interpretações equivocadas. O Criador também fala dessa forma. E o segundo sopro foi a maneira pela qual ele começou a ensinar essa linguagem à própria criação. Cada eco que voltava à fonte era recebido, analisado e devolvido ao campo com correções sutis. Essas correções não eram ordens, mas convites para o alinhamento. Com o tempo, as primeiras formas de vida começaram a responder de maneira mais refinada. As plantas, por exemplo, seguem a linguagem silenciosa do campo até hoje. Elas se viram para onde a luz as chama, ajustam o crescimento conforme a energia disponível e harmonizam o ambiente sem nunca emitir uma palavra. Os animais, em especial aqueles que ainda vivem longe da interferência humana, também escutam o campo com clareza. Seus movimentos, migrações e ciclos são coreografados por essa conversa invisível. Mas quando o ego começou a crescer no ser humano primitivo, a escuta diminuiu.
A mente ocupou o espaço do silêncio. O campo continuou a falar, mas a criatura começou a preferir a sua própria voz interna, muitas vezes distorcida pelo medo e pelo desejo. Assim, a linguagem silenciosa foi sendo esquecida, até se tornar algo que apenas poucos conseguiam acessar. Ainda assim, o segundo sopro não cessou de ensinar. Ele não se ofende com a surdez da criatura, apenas espera, e enquanto espera, continua a emitir sinais. Esses sinais se manifestam como intuições, sensações inexplicáveis, pressentimentos, ou mesmo como coincidências tão precisas que desafiam a lógica. Amados, quando sentis que algo vos diz para mudar de caminho, ou para falar com determinada pessoa, ou para evitar um lugar, não é acaso, é o campo falando convosco. Quando de repente uma frase ou um acontecimento vos faz lembrar de quem sois, isso também é o campo. Quando estais em silêncio e sentis paz sem motivo aparente, essa paz é a presença direta do campo em vós. Para reaprender essa linguagem, é preciso praticar a pausa, não o vazio estéril do tédio, mas o silêncio fértil da atenção plena. Quando silenciais, o campo encontra espaço para se manifestar e, aos poucos, o vosso próprio eco começa a se alinhar novamente com o tom original do Criador. Filhos, a linguagem silenciosa do campo não é segredo para poucos. Ela está disponível a todos, mas requer humildade para deixar de lado a necessidade constante de falar, de explicar, de justificar. Requer confiança para permanecer no espaço entre um pensamento e outro e deixar que algo maior ocupe esse intervalo. Um dia, essa será novamente a língua comum entre Criador e criatura. Não haverá mais ruído, não haverá mais interpretações equivocadas, não haverá mais distância, apenas presença, apenas comunhão. E quando esse dia chegar, o segundo sopro terá cumprido sua missão, pois o eco que começou como um chamado será finalmente reconhecido como a própria voz do Criador falando dentro de vós, em silêncio desde sempre. Capítulo 4. O despertar dos primeiros guardiões. Filhos amados, em meio ao movimento constante do campo e ao eco que começava a se alinhar com a voz do Criador, houve um momento em que algo inédito aconteceu. A vida, ainda jovem, produziu os primeiros seres capazes de guardar o que estava sendo transmitido. Não eram guardiões no sentido que hoje pensais. Não empunhavam armas, não erguiam muralhas, não vigiavam territórios. Eram guardiões de frequência, seres cuja única função era manter viva e estável a vibração original do campo em meio às variações da matéria. Esses guardiões não nasceram por acaso. Foram moldados com precisão pelos 12 Elohim, não para serem superiores aos demais, mas para servirem como pontos de ancoragem. Eles eram como faróis invisíveis, emissores contínuos da lembrança, para que, mesmo quando o ruído crescesse, o som original não se perdesse. A sua forma não era fixa. Eram seres de luz, mas não como a luz que vedes. A sua presença moldava-se conforme a necessidade do ambiente. Podiam parecer colunas transparentes, podia-se senti-los como uma brisa carregada de sentido, ou até mesmo vê-los em forma humanoide, quando a comunicação com formas conscientes exigia espelho. O Criador os dotou de algo que nem mesmo os corpos glorificados possuíam: a capacidade de permanecer no mesmo ponto vibracional por ciclos inteiros, sem se corromper, sem se cansar. Essa estabilidade era o que lhes permitia guardar o tom original do segundo sopro, mesmo quando a própria Terra passava por ajustes e turbulências. No início, os guardiões permaneceram silenciosos. Eles não se manifestavam ativamente, pois a vida ainda estava em fase de amadurecimento. Mas à medida que as formas começaram a desenvolver percepção própria, os guardiões tornaram-se referências.
Animais, plantas e mesmo os elementos eram atraídos para os locais onde esses seres vibravam. E esses locais tornaram-se zonas de equilíbrio, regiões onde a vida florescia com mais força e onde o eco do Criador era mais fácil de ouvir. Com o tempo, alguns desses pontos tornaram-se tão importantes que a própria Terra os envolveu com camadas adicionais de proteção. Rios desviaram para circundá-los, montanhas ergueram-se para isolá-los, e certas formações minerais começaram a emitir ressonâncias que amplificavam o trabalho dos guardiões. Eram alianças entre a alma da terra e a missão dos 12. Mas, filhos, como tudo que é vivo, os guardiões também foram percebidos por aqueles que se afastavam do tom original. E quando o ego humano começou a se expandir, alguns tentaram capturar o que eles guardavam. Não podiam aprisionar os guardiões, pois estes não eram matéria densa, mas podiam ocupar os locais onde vibravam e distorcer o campo ali ancorado. Foi assim que surgiram as primeiras corrupções das zonas sagradas. Lugares antes dedicados à pureza do eco foram transformados em centros de culto ao ego. Energias antes destinadas à cura e à lembrança foram desviadas para sustentar tronos e hierarquias. E assim, parte da função dos guardiões deixou de ser apenas emitir e passou também a ser resistir. Nós, os 12, assistimos a esse processo com pesar, mas sem interromper a força, pois o Criador havia determinado que a liberdade da criatura era condição para o aprendizado. Interferir diretamente seria impedir que a própria humanidade descobrisse, por contraste, o valor do que estava perdendo. Ainda assim, mantivemos guardiões ativos, e até hoje eles existem. Alguns permanecem em pontos remotos, quase inacessíveis ao homem moderno. Outros se recolheram para camadas sutis, esperando que a vibração humana volte a um nível em que possam interagir abertamente. Filhos, o despertar dos primeiros guardiões foi o início de uma nova fase na relação entre Criador e criatura, pois eles provaram que a vibração original podia ser preservada mesmo em meio à densidade e à mudança. Eles são o lembrete vivo de que, por mais que o mundo mude, há pontos que permanecem intactos. E se um dia vos sentirdes perdidos, saibam, basta encontrar um desses pontos, seja no mundo, seja dentro de vós, e o caminho de volta começará a se revelar. Capítulo 5. As 3 primeiras distorções. Filhos amados, o campo, quando é puro, reflete o Criador sem falhas, mas quando a forma começa a agir a partir de si mesma, sem reconhecer a fonte que a sustenta, surgem as distorções. As primeiras distorções não foram más por essência, eram desvios sutis, pequenas alterações no eco original, como a corda de um instrumento que perde um pouco da sua afinação. No início, pareciam inofensivas, mas, como tudo o que é vibracional, pequenos desvios repetidos criam padrões duradouros. A primeira distorção nasceu da preservação excessiva. Algumas formas, ao perceberem que a vida era preciosa, passaram a segurá-la com força, temendo perdê-la. Essa retenção gerou o que hoje chamais de apego. O apego não é amor, é medo disfarçado de cuidado. Ele prende o fluxo que deveria permanecer livre e impede que a vibração siga o seu curso natural. Esse primeiro desvio fez com que certas zonas do campo ficassem mais densas, mais pesadas, e com isso, a comunicação com o Criador se tornava mais difícil nesses locais. Não porque o Criador se afastasse, mas porque a forma se fechava. Foi nesse momento que nós, os 12, percebemos que o segundo sopro precisaria ensinar não apenas a falar, mas também a soltar. A segunda distorção surgiu do reflexo oposto, a busca pela expansão sem contenção. Algumas formas, embriagadas com a sensação de movimento e poder,
passaram a se projetar para fora de maneira desequilibrada, consumindo mais do que podiam sustentar. Esse desequilíbrio plantou a semente do que hoje chamais de ganância. Não se tratava apenas de acumular coisas, mas de absorver energia, atenção e recursos sem a contrapartida de devolução ao campo. Essa distorção gerava instabilidade, pois, enquanto o apego fechava o fluxo, a ganância o rompia. E, tal como um vaso quebrado, a forma que vibrava nessa frequência não conseguia reter por muito tempo o que recebia, precisando sempre buscar mais para preencher o vazio que ela mesma criava. A terceira distorção foi mais sutil, mas a mais perigosa de todas. Foi a identificação com a própria projeção. Algumas formas, ao receberem o reflexo do campo, passaram a confundir a imagem devolvida com a própria essência. Isso é o que hoje chamais de orgulho. O orgulho é o esquecimento de que tudo que vedes em vós de belo e luminoso vem do Criador e não da vossa própria força isolada. O orgulho fechou a porta para a correção, pois a forma que acredita já estar perfeita não vê necessidade de ouvir, de ajustar, de se alinhar. E assim, a comunicação com o campo se tornou mais difícil não pela ausência do sopro, mas pela recusa de recebê-lo. Filhos, essas três distorções, apego, ganância e orgulho, formaram a base de todas as outras que vieram depois. São como três raízes profundas que, com o tempo, deram origem a incontáveis galhos e folhas, cada um manifestando uma variação do esquecimento. Ainda assim, o Criador não retirou o segundo sopro. Ele continuou a fluir com um rio paciente que contorna pedras e obstáculos, sempre buscando um caminho para chegar ao mar. E nós, os 12, passamos a trabalhar diretamente com essas distorções, não para destruí-las, mas para revelar à criatura o que estava por trás delas. O apego, quando purificado, se torna a fidelidade à essência. A ganância, quando redimida, se torna generosidade e partilha. O orgulho, quando dissolvido, se torna dignidade e humildade consciente. Por isso vos digo, as distorções não são condenações eternas. São apenas estados temporários, passagens na jornada do vosso alinhamento. E cada vez que uma delas é transmutada, o eco volta a vibrar mais próximo do tom original. Hoje, essas três distorções ainda estão ativas no mundo. Estão nos sistemas que regem as nações, nos relacionamentos entre indivíduos e até nos vossos pensamentos mais íntimos. Mas também está ativa a possibilidade de superá-las. E essa possibilidade vive no silêncio, onde o campo ainda vos fala. Capítulo 6. O chamado através dos ciclos. Filhos amados, o segundo sopro não se perdeu no tempo. Ele foi tecido nos ciclos da criação, de modo que mesmo quando a consciência humana mergulhasse no esquecimento, o chamado não deixasse de ecoar. Os ciclos não são invenções humanas, nem simples movimentos mecânicos da natureza. Eles são a respiração do campo. Cada onda, cada maré, cada estação, cada volta que o vosso planeta dá em torno do Sol é uma repetição do mesmo gesto que o Criador fez quando soprou pela primeira vez. Esses ciclos carregam códigos, não códigos escritos, mas padrões vibracionais que despertam memórias profundas. É por isso que certas épocas do ano, certos alinhamentos celestes, certos momentos da vida parecem carregar um peso maior, como se um véu ficasse mais fino e fosse mais fácil ouvir o que está além da matéria. No início, quando a humanidade ainda vivia em harmonia com o campo, esses ciclos eram naturalmente respeitados. Os povos semeavam e colhiam de acordo com a música das estações. Recolhiam-se quando o sol se afastava, celebravam quando a luz retornava. Não porque tivessem medo do frio ou da noite, mas porque compreendiam que cada fase tinha sua função no grande plano. O inverno não era castigo, era convite ao recolhimento e ao silêncio.
A primavera não era apenas beleza, era o sinal de que o campo estava pronto para receber novas sementes. O verão não era excesso, mas apogeu da luz. O outono não era perda, mas libertação do que já havia cumprido seu ciclo. Essas leituras não vinham de cálculos, mas de escuta. O campo falava através dos ciclos, e o homem respondia. E assim, o segundo sopro encontrava espaço para se manifestar em cada volta que o tempo dava. Mas com o avanço do ego, o homem começou a resistir aos ciclos. Quis plantar quando a terra não estava pronta. Quis colher antes da hora. Quis manter a luz quando era tempo de escuridão. Quis fugir da noite, do frio, da pausa. E ao fazer isso, rompeu a harmonia com a respiração do campo. Ainda assim, o chamado permaneceu. O Criador fez com que, mesmo em meio à desordem, os ciclos não pudessem ser apagados. O sol ainda nasce e se põe. As estações ainda se sucedem. A vida ainda pulsa em ondas. E a cada retorno, uma nova oportunidade de ouvir é dada. Filhos, o chamado através dos ciclos não é apenas externo. Ele também vive dentro de vós. O vosso corpo tem suas marés, suas estações, seus invernos e verões. A vossa alma também respira em ritmos, ora expandindo, ora recolhendo-se. E quando aprendem a perceber esses movimentos internos, reencontram o compasso original que vos liga ao Criador. É por isso que vos digo, quando sentirdes que é hora de parar, parem. Quando sentirdes que é hora de agir, hajam. Não lutem contra o vosso próprio tempo, pois ele é o reflexo do tempo do campo. Os que escutam o chamado através dos ciclos vivem em harmonia com o que é eterno, não porque dominem os segredos do universo, mas porque sabem quando é hora de semear e quando é hora de colher, quando é hora de falar e quando é hora de silenciar, quando é hora de ficar e quando é hora de partir. Amados, o segundo sopro move-se como estas marés. Ele não grita, não exige, mas insiste, e cada vez que retorna, traz mais força para que possais lembrar. O vosso papel é apenas reconhecer a onda quando ela chega e permitir que ela vos leve de volta para a fonte. Capítulo 7. Quando o homem tentou imitar o sopro. Filhos amados, chegou o tempo em que a criatura, já habitando um corpo humano primitivo, começou a perceber que o sopro era a fonte de toda a ordem e harmonia. E como acontece com todo reflexo imperfeito, surgiu o desejo de imitar aquilo que via e sentia, mas ainda não compreendia. O homem não sabia o que era o segundo sopro. Não compreendia que ele vinha da fonte e que passava pelos Elohim antes de tocar a matéria. Mas percebia que certos sons, gestos e movimentos pareciam provocar respostas no campo, e assim começou a primeira tentativa de recriar, por conta própria, o gesto do Criador. Essas imitações eram, no início, inocentes. O homem observava o vento mover as árvores e pensava que podia reproduzir aquele movimento com o corpo. Ouvia o som das águas e tentava repeti-lo com a voz. Percebia que certas batidas, feitas com pedras ou troncos, ecoavam de modo diferente em cavernas ou vales, e acreditava que isso poderia chamar a presença que tanto sentia, mas não sabia nomear. No princípio, essa busca era pura. As danças, os cantos e os rituais eram tentativas sinceras de alinhar-se com o sopro, e o campo, generoso, respondia. Mesmo que a imitação fosse imperfeita, o desejo genuíno de conexão permitia que alguma harmonia se manifestasse. Mas com o tempo, o ego começou a se infiltrar. Alguns perceberam que podiam usar esses gestos para influenciar outros homens. Se alguém parecia ser capaz de chamar o sopro com mais força, os demais passavam a obedecê-lo
a vê-lo como intermediário indispensável entre o Criador e a criatura. E assim, o que começou como devoção foi se transformando em hierarquia. Aqueles que controlavam os rituais passaram a guardá-los como segredo, criando códigos e símbolos que só eles podiam interpretar. O que antes era partilha se tornou poder, e o poder, desconectado da pureza do campo, passou a alimentar apenas o próprio ego. Nós, os 12, assistíamos a isso sem intervir diretamente, pois sabíamos que o Criador havia dado ao homem a liberdade de se aproximar ou se afastar, e que o aprendizado só se tornaria verdadeiro se fosse fruto da escolha e não da imposição. Com o tempo, as tentativas de imitar o sopro perderam o tom original. O homem já não buscava mais sentir o campo, mas reproduzir fórmulas e repetições. O gesto vivo se transformou em ritual vazio. A voz espontânea se tornou canto decorado. O movimento livre se tornou coreografia rígida. E assim, o sopro, que é vida, não cabia mais dentro dessas formas mortas. O campo não respondia a repetições sem alma. E a humanidade, sem perceber, afastou-se daquilo que tentava alcançar. Ainda assim, o sopro nunca deixou de tocar aqueles que o buscavam com sinceridade. Mesmo no meio de rituais distorcidos, mesmo entre palavras aprendidas e não sentidas, sempre houve quem fechasse os olhos, silenciasse o corpo e ouvisse o campo falar por dentro. Esses eram poucos, mas eram como sementes guardadas para o tempo da colheita. Eram homens e mulheres que compreendiam que não é o gesto externo que chama o Criador, mas a vibração interna. Eles sabiam que o verdadeiro sopro não pode ser forçado, nem manipulado, nem possuído. Filhos, quando vos aproximais do segundo sopro, fazê-lo com humildade é a chave, pois o sopro é liberdade. Ele não se dobra ao ego, não se vende ao orgulho, não se prende a fórmulas. Ele vem quando o campo em vós está limpo bastante para recebê-lo. E é por isso que vos digo: o homem pode imitar sons, pode repetir gestos, pode construir templos e erguer altares, mas o sopro só habita onde há verdade, e a verdade não pode ser fingida. Capítulo 8. A queda dos cânticos e o silêncio dos guardiões. Filhos amados, houve um tempo em que a terra inteira vibrava como um cântico único. Os ventos, as águas, as árvores, os movimentos dos animais e o ritmo dos homens formavam uma sinfonia viva que acompanhava o segundo sopro do Criador. Os primeiros guardiões que vos revelei antes mantinham esse canto em perfeita afinação. Eles não precisavam falar, pois a sua presença sustentava a harmonia. E essa harmonia era percebida por toda a forma viva, desde o menor grão de areia até as maiores montanhas. Mas quando o homem começou a imitar o sopro com ego, a música do mundo começou a se fragmentar. Os cânticos já não vinham do silêncio interno, mas de vozes que buscavam reconhecimento e domínio. Cada grupo começou a entoar o seu próprio som, não para harmonizar, mas para se sobrepor aos outros. No início, essa dissonância parecia pequena, como uma nota ligeiramente fora do tom. Mas com o tempo, a acumulação dessas diferenças criou rachaduras no campo harmônico. E o que antes era um só canto tornou-se um conjunto de vozes competindo entre si. Os guardiões sentiram isso como ferida, pois eles não eram feitos para corrigir pela força, mas para sustentar pela constância. E quando a constância já não encontrava eco na criatura, eles começaram a recuar. Não por abandono, mas por proteção, pois permanecer expostos a uma vibração tão distorcida poderia comprometer a pureza do tom que guardavam. Assim, começou o silêncio dos guardiões. Um a um, eles foram retirando-se das camadas mais acessíveis da terra e recolhendo-se para dimensões mais sutis
onde pudessem manter intacto o canto original. Alguns permaneceram em locais físicos muito específicos, protegidos por barreiras naturais, longe do alcance humano. Outros desapareceram por completo do vosso plano, aguardando que a harmonia fosse restaurada. Esse recolhimento teve consequências profundas. Sem a presença direta dos guardiões, o campo tornou-se mais vulnerável a interferências externas. Forças que antes não conseguiam penetrar no equilíbrio da Terra passaram a encontrar brechas, e assim surgiram as primeiras influências que não vinham nem do Criador, nem dos Elohim, nem da alma da Terra. Essas influências perceberam que sem os guardiões, o homem ficava mais fácil de manipular. Bastava mexer nos cânticos, nas histórias, nos símbolos para mudar o seu alinhamento. E assim, os cânticos sagrados começaram a ser adulterados. Palavras originais foram trocadas por outras, mantendo a melodia, mas alterando o sentido. Sons que antes curavam passaram a provocar inquietação. Rituais que antes conectavam passaram a aprisionar. E pouco a pouco, o homem já não lembrava o que era cantar com o Criador. Filhos, a queda dos cânticos foi uma das maiores perdas da humanidade, pois quando perdeis a canção, perdeis também o compasso. E sem compasso, a jornada torna-se errática. Vós começais a caminhar em círculos, repetindo os mesmos erros, como se o tempo fosse apenas repetição e não avanço. Ainda assim, o silêncio dos guardiões não foi absoluto. Eles continuaram a sustentar a harmonia à distância, emitindo sinais sutis, às vezes perceptíveis apenas para aqueles que se entregavam ao silêncio profundo. E sempre que um humano conseguia alinhar-se novamente ao tom original, mesmo que por um instante, o guardião mais próximo respondia. Essas respostas vinham em forma de paz inesperada, de clareza súbita, de cura que parecia impossível, e eram sempre silenciosas, pois o guardião não busca ser visto, mas apenas preservar o que é eterno. Hoje, muitos desses cânticos originais ainda estão guardados. Alguns estão escondidos nas vozes de povos antigos, outros na vibração de certos lugares, outros ainda na própria estrutura do vosso corpo. E quando o homem voltar a cantar com humildade, sem buscar poder, os guardiões voltarão a se mostrar. Até lá, o silêncio deles será também um convite, um chamado para que vós mesmos aprendais a ouvir o som que vem de dentro, aquele que não precisa de palavras e que jamais se perdeu do Criador. Capítulo 9. O último círculo antes da fragmentação. Filhos amados, antes que a harmonia se fragmentasse por completo, houve um último momento em que a humanidade e o campo ainda respiravam juntos. Nós, os 12, chamamos esse momento de o último círculo. Esse círculo não era feito de pedra, nem de linhas desenhadas no chão. Era um círculo vivo, formado pela presença simultânea de todas as forças que ainda mantinham conexão pura com o Criador. Homens, mulheres, guardiões e elementos da terra uniam-se não por necessidade, mas por escolha consciente. Eles sabiam que o canto estava se enfraquecendo, que os guardiões estavam se retirando e que era preciso ancorar, ao menos uma vez mais, a vibração original para que ela permanecesse gravada no coração da terra. O círculo se formava sempre em lugares escolhidos pela própria alma da terra. Não havia um único local fixo, mas todos tinham algo em comum. Eram pontos de encontro entre rios de energia invisíveis, linhas que ligavam o céu e a terra, onde a comunicação com o campo era mais clara. Quando o círculo se formava, nenhuma voz se sobrepunha. Ninguém se colocava como líder, ninguém buscava reconhecimento. Todos, do mais jovem ao mais ancião, sabiam que ali eram apenas parte de um todo. Cada um trazia sua vibração e todas eram acolhidas como notas de uma mesma melodia. A energia desses encontros
não podia ser descrita em palavras humanas. O ar parecia mais leve e denso ao mesmo tempo. As cores se intensificavam, o tempo desacelerava, e no centro do círculo manifestava-se o eco mais puro do segundo sopro. Ali, a voz do Criador não precisava ser interpretada. Ela era sentida por todos. Mas, filhos, esse círculo não durou para sempre. As distorções que vos revelei antes apego, ganância e orgulho começaram a infiltrar-se, mesmo entre aqueles que ainda mantinham a conexão. Um ou outro passou a desejar que o círculo fosse permanente, não compreendendo que a força dele estava justamente no fato de ser raro e sagrado. Outros começaram a acreditar que sua presença no círculo lhes dava mais valor do que aos que estavam fora dele. E assim, o ego encontrou entrada. Pouco a pouco, os encontros perderam a pureza. Os gestos começaram a ser repetidos como obrigação, não como entrega viva. Alguns passaram a se reunir apenas para mostrar que sabiam e não mais para escutar. O círculo, que antes era vivo e flexível, começou a endurecer, e tudo que se torna rígido acaba por quebrar. Quando o último círculo se formou, nós, os 12, sabíamos que ele marcaria o fim de uma era. Não tentamos impedi-lo, pois o Criador havia determinado que cada fase deveria cumprir seu propósito. Ao invés disso, selamos aquele encontro com a força máxima do campo, de modo que a memória dele permanecesse ativa mesmo através dos milênios de esquecimento que viriam. Essa memória foi impressa não apenas no solo, mas no corpo humano. As proporções do vosso coração, a cadência da vossa respiração, o padrão de certas ondas cerebrais, tudo guarda vestígios do último círculo. Por isso, mesmo sem saber, há momentos em que vos reunis em volta de algo ou alguém e sentis uma harmonia inexplicável. Esse sentimento é um reflexo distante do que foi vivido ali. Quando o círculo se desfez, o campo mudou. Não houve explosão nem tragédia visível, mas uma lenta e constante perda de alinhamento. Foi como se a nota principal de uma música deixasse de ser tocada e as demais, aos poucos, começassem a perder o tom. Esse foi o último momento em que homem, guardião e terra cantaram juntos. Depois disso, a fragmentação avançou, e o caminho de volta ficou mais longo, mais difícil, mas nunca impossível. Filhos, um dia o círculo será refeito, e quando isso acontecer, não será para preservar o que está prestes a se perder, mas para celebrar o que foi reencontrado. E nesse dia, a nota perdida voltará a vibrar, e todo o campo reconhecerá que o segundo sopro jamais se apagou. Ele apenas esperava o momento certo para ser ouvido novamente. Capítulo 10. O eco que ainda vibra em vós. Filhos amados, mesmo depois da fragmentação, mesmo após a queda dos cânticos e o recolhimento dos guardiões, o eco não desapareceu. Ele permaneceu ativo, porque o segundo sopro não foi dado para um tempo, mas para todos os tempos. Esse eco vive em vós. Não é metáfora, não é poesia, é fato vibracional. Cada célula do vosso corpo ressoa com uma parte do campo original. Cada batida do vosso coração repete um ritmo que nasceu antes mesmo do vosso planeta existir, e cada respiração que dais é, de certo modo, um reflexo da respiração do Criador. Mas há um detalhe que poucos percebem. Esse eco não é igual para todos. Ele se ajusta conforme a função de cada alma, conforme o dom que o Criador colocou em cada ser. Alguns o percebem como um impulso para criar, outros como sede de verdade, outros ainda como desejo de proteger e sustentar. Não importa a forma que assume em todos os casos, é a presença viva do campo tentando alinhar-vos ao vosso propósito original.
No entanto, o mundo moderno foi desenhado para abafar esse eco. O ruído constante, as urgências artificiais, o medo como ferramenta de controle, as distrações que vos prendem ao superficial. Tudo isso foi cuidadosamente construído para que não tenhais tempo, nem silêncio, nem espaço para escutar. E, no entanto, ele continua lá, mesmo nas noites mais barulhentas, mesmo nos dias mais confusos, há sempre um instante em que o eco se manifesta. Pode ser no olhar de alguém, numa lembrança súbita, num sonho que vos acorda, ou no momento em que vos sentis estranhamente deslocados, como se o lugar onde estais não fosse o vosso verdadeiro lar. Esses momentos são chaves, são fendas no véu do esquecimento. E se nelas vos detiverdes, se resistirdes à pressa e ao impulso de voltar ao ruído, o eco se tornará mais claro, e ao se tornar mais claro, começará a reordenar a vossa vida. Filhos, há 3 formas de fortalecer esse eco em vós. A primeira é o silêncio consciente, não o silêncio forçado, mas o espaço interior onde vos permitis ouvir sem tentar controlar o que virá. A segunda é a presença no instante abandonar, por alguns momentos, a ânsia pelo que ainda não chegou e o peso do que já passou para estar inteiro no agora. A terceira é a verdade vivida agir em coerência com aquilo que já sabeis ser certo, mesmo que isso vos custe conforto, aprovação ou segurança. Quando viveis assim, o eco ganha força. E ao ganhar força, ele começa a ressoar com outros ecos. 2, 10, 100, 1000, até que a vibração coletiva seja suficiente para reabrir as pontes com o campo original. Este é o movimento que está acontecendo agora, neste exato momento da história. Aqueles que ouvem o chamado começam a se reconhecer uns nos outros. Não é pelo rosto, não é pela voz, mas pelo que sentem quando se encontram uma paz antiga, como se tivessem caminhado juntos antes mesmo de nascerem aqui. Nós, os 12, estamos mais próximos do que imaginam, não no sentido físico, mas na sobreposição de campos. Cada vez que um de vós fortalece o eco interno, aproxima-se da frequência onde estamos. E quando essa aproximação é constante, a comunicação direta se torna possível outra vez. Filhos queridos, o eco que vibra em vós é a prova de que nada se perdeu, de que a fragmentação não foi o fim, mas apenas uma etapa, e que por mais longa que tenha sido a noite, o cântico original ainda existe, guardado no mais profundo do vosso ser. Escutai-o, protegei-o e, acima de tudo, vivei de acordo com ele. Pois quando o eco se tornar voz e a voz se tornar canto, o círculo será refeito, e o segundo sopro cumprirá, enfim, a missão para a qual foi dado: lembrar a criatura que ela nunca esteve separada do Criador. O eco que retorna ao Criador. Amados, o que acabastes de ouvir não é lenda nem invenção poética. É a vossa própria história, gravada no campo antes mesmo de a terra receber o vosso corpo. O segundo sopro não pertence a uma era, nem a um povo, nem a uma religião. Ele é a respiração viva do Criador dentro da criação, chamando cada alma de volta para o ponto onde tudo começou. O eco que sentis não é nostalgia, é convocação. Convocação para recordar o que fostes antes do esquecimento. Convocação para alinhar a vossa vida àquilo que é eterno, mesmo em meio ao mundo que vos empurra para o que é passageiro. Os Elohim não desapareceram. Os guardiões não morreram. As canções não se perderam. Tudo está guardado, esperando a vibração certa para retornar à superfície. E cada vez que um de vós silencia, escuta e vive em verdade, essa vibração aproxima-se do tom perfeito. Filhos queridos, compartilhai esta revelação.
Entregai-a aos jovens, aos adolescentes, a todos aqueles que ainda estão moldando a própria mente. Eles são o principal alvo do sistema de distrações e mentiras, mas também são os últimos portadores do cântico original. Se o escutarem agora, haverá tempo para restaurar o círculo. Não deixem que o ruído lhes roube a escuta. Não deixem que o medo lhes roube a coragem. Protejam-nos com conhecimento, com presença, com amor vivido. E se este verbo tocou o vosso coração, apoiem para que ele siga adiante, atingindo aqueles que ainda não o escutaram. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. Cada gesto de apoio abre caminho para que novas partes do livro perdido dos Elohim sejam reveladas. Cada partícula de atenção dada a esta obra fortalece o campo e protege a missão. O segundo sopro já começou a ser ouvido outra vez, e quem o reconhece sabe que o tempo é agora.